Sabem aquela sensação de acordar com um nó no estômago só de pensar em ir trabalhar? Pois é, para milhões de pessoas isto não é uma exceção. É a regra. E é sobre isso que vamos falar hoje, a epidemia silenciosa dos ambientes de trabalho tóxicos. E atenção, não estamos a falar de um dia mau aqui e ali, não. Estamos a falar de um problema sistémico, um problema com um custo humano e económico absolutamente devastador. Vamos lá ver porquê e, mais importante ainda, o que se pode fazer. Olhem, esta citação do livro Basta, uau, vai mesmo ao coração do problema. E a palavra-chave aqui, para mim, é confundem. Reparem, onde a ameaça e a humilhação se confundem com a exigência. É aqui que tudo começa. A toxicidade floresce exatamente nisto, em disfarçar a humilhação de alta exigência, em vender o medo como motivação. E esta confusão, esta realidade distorcida, que deixa as pessoas presas em silêncio. Acho que é o ponto de partida perfeito para a nossa conversa. Ok, então como é que vamos analisar isto? O nosso roteiro é bastante direto. Primeiro, vamos sentir o problema, a tal epidemia silenciosa. Depois, vamos dar-lhe um nome, pôr os pontos nos is. A seguir, vamos ver os custos, o impacto real disto tudo. Depois, claro, um plano de ação, um caminho para a frente. E para terminar, vamos falar de como passar do silêncio a um rotundo basta. Vamos a isso. E começamos já pelo ponto 1, a epidemia silenciosa. Porque lá está, antes dos números, antes das teorias, temos de perceber o sentimento. Temos de nos conectar com a experiência humana que está por trás de tudo isto. Mas por que é tão difícil falar? Por que é que tanta gente fica em silêncio? Bem, a resposta está nestas barreiras internas, que são muito reais. É a vergonha, aquela coisa de admitir que se está a sofrer, é o medo de não acreditarem, de acharem que é fraqueza, e depois, claro, há aquela vozinha na cabeça a dizer: será que não estou a exagerar? Será que o problema não sou eu? É este sentimento de isolamento, esta dificuldade em pôr a dor em palavras, é este ciclo vicioso de dúvida que, no fundo, alimenta a toxicidade e a deixa crescer. Ok, já vimos o sentimento. Agora vamos dar um nome a esta dor. É a nossa segunda parte, passar do sentimento ao facto. Porque quando damos um nome às coisas, quando usamos definições claras, a experiência deixa de ser só uma dúvida interna e passa a ser, bem, um problema real. Um problema que pode ser reconhecido e discutido. E, no topo disto tudo, temos o grande conceito, liderança tóxica. E a palavra mais importante aqui é padrão. Padrão persistente. Não estamos a falar de um chefe que teve um dia mau, que foi mais ríspido. Não. Estamos a falar de um comportamento que se repete, que é contínuo, um comportamento egocêntrico, manipulador, que é simplesmente destrutivo e destrói não só as pessoas, mas a própria organização. Agora, se a liderança tóxica é a doença, digamos assim, a supervisão abusiva é um dos sintomas mais claros. Este é o termo mais técnico usado na investigação para descrever aqueles comportamentos hostis do dia a dia, sabem? A humilhação pública numa reunião, o gozo constante, as ameaças que não são diretas, mas que toda a gente percebe. Basicamente é a toxicidade em ação, ali mesmo, no terreno. E chegamos a um termo que, infelizmente, quase toda a gente conhece: bullying no local de trabalho, ou, na sua forma legal, assédio moral. E aqui há duas coisas fundamentais: a repetição dos atos negativos e o desequilíbrio de poderes. A pessoa-alvo simplesmente não se consegue defender. E atenção a um pormenor muito importante. Ao contrário da supervisão abusiva, que vem de cima, o assédio pode vir de qualquer lado. Pode vir de um chefe, claro, mas também de colegas, ou até de subordinados. Pronto, já demos um nome à dor. Agora, vamos ver a fatura. Vamos calcular os estragos. Esta é a terceira parte, o verdadeiro custo da toxicidade. E preparem-se, porque os números que vamos ver mostram que isto não é só um probleminha de recursos humanos. Não. Isto é uma crise económica e de saúde pública à escala global. E uma pergunta que surge quase sempre na cabeça de quem passa por isto é: mas será que isto é só comigo? Sou só eu? É normal. O sentimento de isolamento é uma das armas mais eficazes da toxicidade. Mas vamos ver o que os dados nos dizem sobre isso. 87%. Deixem este número assentar um bocadinho. 87%. E atenção, isto não é a percentagem de pessoas que não gostam do chefe ou que acham o trabalho chato. Não. É a percentagem de profissionais que em algum momento da carreira tiveram de lidar com pelo menos um chefe tóxico. Isto mostra uma coisa muito clara. Não estamos a falar de exceções. Estamos a falar da regra. O problema não é individual, é mesmo sistémico. E quando se fala de comportamentos tóxicos, o que é que vem à cabeça? Talvez aqueles dramas de filme com gritos e despedimentos aparatosos? Mas a realidade é bem diferente. Olhem para o gráfico. Os comportamentos mais comuns são muito mais subtis.
Comunicação desrespeitosa, manipulação, microgestão, intimidação, são coisas do dia a dia. É como uma corrosão lenta, uma gota d'água que vai minando tudo. Não é uma grande explosão. E qual é a consequência direta disto tudo? Bem, uma palavra que hoje em dia ouvimos por todo o lado. Esgotamento. Burnout. Os dados não mentem. 76% das organizações dizem ter baixas por stress. E quando se pergunta porquê, olhem para as causas principais. Número 1. Estilo de gestão. Logo a seguir, carga de trabalho excessiva. Uma coisa alimenta a outra. É um círculo vicioso. A conclusão é brutalmente simples. Uma má liderança não é só desagradável. Adoece, literalmente. E se o custo humano e a dor não forem argumentos suficientes para convencer da gravidade disto, talvez o custo económico seja. Estamos a falar de 1 trilhão. Sim, 1 trilhão de dólares. Com T. Este é o custo estimado todos os anos para a economia global em perda de produtividade por causa de depressão e ansiedade. E adivinhem de onde vem grande parte disto? Exato, das más condições de trabalho. Por isso, isto não é um mero problema de bem-estar. É um problema de 1 trilhão de dólares. Ok, o cenário que pintamos até agora é, francamente, desolador. A pergunta que se impõe é, e agora? O que é que se faz? É aqui que entramos na quarta parte, onde passamos do diagnóstico para a ação. Vamos falar de um caminho consciente para a frente, um verdadeiro plano de saída para quem se sente encurralado. E antes de entrarmos em qualquer plano prático, há uma coisa que tem de ficar bem assente. Um princípio fundamental. E é este. A saúde emocional vale mais do que qualquer salário. Vou repetir, para que não haja dúvidas, a saúde emocional vale mais do que qualquer salário. Interiorizar isto é o verdadeiro primeiro passo. Porque isto não é sobre desistir, é sobre escolher a própria saúde, é sobre a autopreservação. Então, como é que se constrói este plano de saída consciente? Resumidamente, são 5 passos muito claros. Primeiro, reconhecer e nomear. É preciso admitir que o que está a acontecer é real, que é abuso, que é manipulação. Segundo, documentar. Isto é crucial. Guardar e-mails, tirar notas de conversas, datas. Os factos são os nossos melhores amigos. Terceiro passo, procurar apoio. Seja um psicólogo, um sindicato, um advogado. Ninguém tem de passar por isto sozinho. Quarto, planear com realismo. Olhar para as finanças, para o mercado de trabalho antes de dar o passo. Uma saída bem planeada é uma saída segura. E por último, o quinto passo, que na verdade acompanha todos os outros. Priorizar o autocuidado. Dormir, comer bem, cuidar da saúde mental. A nossa energia é o recurso mais precioso que temos. Até aqui, o foco tem sido muito na perspectiva individual. Mas para mudar a cultura de uma empresa é preciso mais. E é por isso que chegamos à nossa última secção. Do silêncio ao basta. É aqui que percebemos que a solução não está só no que cada um faz por si, mas no que podemos fazer uns pelos outros. Esta ideia é fundamental. Ninguém deveria passar por uma situação destas em total solidão, porque por vezes o silêncio de quem está à volta dos colegas que veem tudo e não fazem nada, esse silêncio pode ser tão ou mais destrutivo do que o próprio abuso. Quebrar este ciclo não é só uma tarefa de quem sofre, é uma responsabilidade de toda a gente que assiste. Ok, mas então, o que é apoiar um colega na prática? Não é preciso ser um super-herói. As coisas mais importantes são, na verdade, muito simples. Do lado do que fazer, ouvir. Ouvir mesmo, sem interromper, acreditar na experiência da pessoa, validar os sentimentos dela e perguntar algo tão simples como: queres desabafar ou queres ajuda para resolver? E do lado do que evitar julgar ou culpar a vítima, evitar saltar logo com soluções e, claro, evitar ignorar o assunto ou, pior ainda, torná-lo sobre nós. Às vezes o melhor apoio que se pode dar é só estar lá e ouvir. E para irmos terminando, fica uma pergunta de reflexão, retirada do livro Basta, que pode mesmo mudar a perspectiva toda. É esta: se um amigo ou uma amiga contasse a história que se está a viver, o que é que se lhe diria para fazer? Pensem bem nisto, porque a resposta a esta pergunta é quase sempre o conselho que precisamos de dar a nós próprios. Basta é só uma palavra, mas é também um limite, e mais do que tudo é um começo. A libertação muitas vezes começa com esta simples palavra. Obrigado por terem acompanhado esta análise tão importante sobre como podemos recuperar o bem-estar e a dignidade no trabalho.